Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, engrandecemos o teu nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nos ensinar nessa manhã a tua palavra, Senhor. Repreendemos, ó Deus, nessa manhã toda a obra das trevas, toda a obra dos espíritos malignos nesse lugar, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, venha operar uma grande obra neste lugar, Senhor. Que essa palavra fale com cada coração. Que o Senhor nos ilumine a nossa mente, Deus. Coloque em nosso coração a inteligência do Senhor, a sabedoria que vem do alto, Senhor. Porque somente o Senhor pode nos ensinar, Pai querido. Nós te louvamos, Pai. Usa a minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Eu queria aqui só retificar uma coisa que eu falei a semana passada. Quando eu chegar na parte do céu, eu vou falar de novo esse negócio do céu aí, irmãos, que ficou, os irmãos, alguns se espantaram que nós não vamos morar no céu. Quando eu chegar lá, eu vou detalhar isso, tá bom? Mas eu falei uma coisa semana passada sobre o capítulo 13 de Apocalipse, se você puder abrir aí a sua Bíblia. Irmãos, eu pensei em colocar os versículos, tudo ali exposto no mural, mas eu acredito que seja interessante nós aprendermos a manusear a Bíblia e nós irmos atrás dos textos. Vou passar rapidamente por essa parte, só explicando o que eu falei. Eu vou nos versículos específicos, para a gente não ler o texto todo. Ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, 3 e depois o 12. Versículo 2 diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Olha, esse texto aqui não é texto de fácil compreensão. Então nós temos que ir na história. Nós temos que ir aqui, como eu já tenho explicado para os irmãos, a besta de 7 cabeças são 7 reinos. 7 reinos, tá bom? Não tem nada a ver com papa, irmão. Não tem nada a ver com papas, tá bom? Isso é uma interpretação que circula por aí. Vamos contar os papas para ver que papa que é. Não tem nada a ver com papa. São reinos. A besta de 7 cabeças, 7 reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa ou Pérsia, Grécia, Roma, e um reino com 10 dedos. Certo? Então o que acontece? O que João está falando aqui? Ele viu que uma das cabeças que foi ferida de morte, ela ressurge. E eles se espantam, a terra toda se espanta. Isso vai acontecer lá nos últimos 7 anos. Uma dessas cabeças aqui vai ressurgir na pessoa do anticristo. Vai ressurgir lá no final. Ele vai ressuscitar um desses reinos. Agora você vai lá em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17. Vamos nos versículos específicos. No versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Diz assim: A besta que viste foi, olha só, vamos pensar agora aqui, foi, olha o que o João está falando, foi reino, já foi reino, já não é. No tempo dele, quem era reino no tempo de João? Quem era reino? Qual era o reino que mandava no tempo do apóstolo João? Roma. Roma. Ele está falando que não é mais reino, foi reino. Foi reino, já não é mais reino. Aí depois ele explica.
Verso 8 eu estou ainda. E há de subir do abismo e irá à perdição. Uma cabeça que foi ferida de morte, ela ressurge. Todo mundo se espanta. Verso 9. Verso 9. Vamos continuar no 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, de novo apontando para o mural aqui, ó. As 7 cabeças, verso 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aparece um personagem diferente aqui, a mulher assentada. Isso eu vou explicar mais para frente. Está sentada, verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Olha aqui na estátua. 5 já caíram. Egito caiu. Assíria caiu. Babilônia caiu. Medo-Persa caiu. Grécia caiu também. Aí ele continua. 7 reis. 5 já caíram. Um existe. Quem é que existia no tempo de João? Um existe. Roma. Um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Esse pouco de tempo são 3 anos e meio. Vai se levantar lá no final. Verso 10, verso 11. E a besta que era reino. Não é. É ela também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Texto dificílimo de entender. Não é fácil de entender esse texto. Olha só o que ele diz nesse verso aí. Ó. Vamos ler de novo, verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E vem do 7. Olha aqui para o mural. Ó. Olha aqui para o mural. É ela também, quantos reinos tem aqui na estátua? 7. Ela é também o 8º. Quem vai ser o 8º reino? Quem? O anticristo, irmãos. O anticristo. O anticristo vai ser o 8º rei. Os 10 reis, o que eles fazem? O que os 10 reis fazem? Vamos ler o versículo? Preciso entender isso. O que os 10 reis fazem? Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Veja, eles vão receber o reino juntos, com a besta, certo? Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a quem? Então eles aparecem, os 10 reis aparecem, lá no início dos 7 anos, o anticristo aparece depois. Quando chega na metade da semana dos 7 anos, esses 10 reis entregam o poder para ele. Aí ele fica sendo o 8º rei. Mas diz que ele vem do 7. Aí você tem que associar com o Apocalipse 13. A besta que ressurge, a cabeça ferida. Qual foi o reino na história? Qual foi o reino na história? Você só pode pesquisar isso olhando para os profetas. Só olhando nos profetas que você vai descobrir que reino ressurge no final. Sabe qual reino que ressurge no final? Sabe quem fala isso? Sofonias fala, Miqueias fala, nós não vamos em todos os textos. Sofonias fala, Miqueias fala, Naum fala, Ezequiel fala e Isaías fala. Todos eles falam que qual é o reino, qual é a cabeça que surge lá no final na pessoa do anticristo. Ele vai fazer um reino surgir de novo. Vamos ler uns 2 textos, para a gente ir já para os selos, só para você ver qual é o reino que ressurge. São profetas menores, e eles não são muito fáceis de achar. Sofonias 2,13. Sofonias 2, verso 13. Sofonias 2,13. É difícil de achar esses textos, então vou dar um tempinho para os irmãos acharem.
Sofonias 2,13. Todos encontraram? Diz assim: o Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Não, estou lendo 11, desculpe. Verso 13. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca, como deserto. Abra lá agora em Miqueias, capítulo 5, aí pertinho, só volta um pouquinho. Miqueias, capítulo 5, verso 5 e verso 6. Miqueias 5, do 5 ao 6. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nínive, nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Quero aqui só dar uma explicação. Quando Miqueias se pronuncia lá no templo, Miqueias, teve 2 cativeiros na história, 2 cativeiros, o babilônico e o assírio, 2 cativeiros. O assírio levou o cativo as 10 tribos, e o babilônico levou as 2 tribos, certo? Só o que acontece, o assírio foi primeiro, e o babilônico depois. Quando Miqueias profetiza, o assírio já tinha acontecido há muito tempo. Então, Miqueias está falando de uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Aí você quer ver uma coisa? Vai lá em Ezequiel capítulo 39, só para me explicar essa parte. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 2 até o 4. Diz assim: o anticristo, o reino dele é chamado também de Gog. Gog. 38 e 39 de Ezequiel está falando sobre lá o final, sobre o tempo final. Mas olha aqui o que diz versículo 2 ao 4. E te ferirei, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a Ásia, e aos animais do campo, te darei por pasto. Qual foi o rei na história que Deus falou que ia colocar o anzol no nariz dele? Você quer ver isso? Lê lá Isaías comigo, Isaías 37, verso 29. Isaías 37, versículo 29. Isaías 37, verso 29. Todos encontraram? Por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Para quem é que Deus estava falando isso aqui? Para Senaqueribe, para um rei assírio chamado Senaqueribe. Então lá no final, irmãos, essa cabeça ferida aqui, ó, essa cabeça ferida, eu vou afirmar, vai ficar gravado no vídeo, depois você procura lá. Essa cabeça ferida que surge no final, personificada na pessoa do anticristo, é a Assíria, irmãos. Não é Roma, não. Viu? Roma morre na história. Vocês lembram lá de Daniel, capítulo 7, verso 11? Lembra lá que tinha 4 animais. 4 animais. O animal feroz com dente de ferro, quem é? É Roma. Ele morre, não ressurge mais. Roma não vai surgir mais como reino, irmãos. O que surge lá na pessoa do anticristo é a Assíria, tá bom? Só para ficar gravado e vocês depois consultarem. Pode ir atrás depois, se você quiser anotar, Miqueias capítulo 5, Sofonias 2, Naum 3, Ezequiel 39, Isaías 37, Isaías 10, todos eles falam
do ressurgimento de um reino. Muito bem. Semana passada, nós falando sobre os selos, abram lá no capítulo 6 de Apocalipse. Quando o quadro profético estiver pronto, os 10 reis aparecerem, então vai começar a abertura dos selos. Irmãos, os selos, eu fiz aqui uma imitação. Eu fiz aqui, isso aqui é um livro de madeira que eu tinha, né? O livro selado de 7 selos, lá na Bíblia, ele é escrito por dentro e por fora. Ele está sobre o trono, e quem é que abre os 7 selos? É Jesus que abre os 7 selos. Os selos não são abertos em ordem cronológica, certo? Não são abertos necessariamente. Os selos são fases da história de 7 anos. São as fases. Então, quando os 10 reis surgem, para o anticristo surgir, tem que abrir o primeiro selo. Aqui o primeiro selo abre. Tem nada a ver com aquele livro que tem lá no céu, né? Isso aqui é só uma imitação bem barata. Está aqui, o primeiro selo está aberto. Quando o primeiro selo abre, o que acontece? Diz que ele vem vencendo e para vencer. Não vou ler todos os textos, porque no estudo passado eu já li muitos textos. O que acontece? Ele vem enganando, prosperando, honrando seus seguidores. Eles têm suposta liberdade. Nesses primeiros 3 anos e meio aqui, ele faz acordo com muitos aqui, muitos. O judeu faz o seu templo, o seu terceiro templo. Ele já está oferecendo sacrifícios aqui. A igreja vai ter uma certa liberdade. As 2 testemunhas, elas vão surgir em algum momento aqui, nessa primeira metade, e termina aqui nessa parte difícil. Alguns dizem que vai ser nesses primeiros 3 anos e meio. Outros dizem que vão ser nos últimos 3 anos e meio. Eu acredito que as 2 testemunhas surgem aqui, mais ou menos um pouquinho depois do final da primeira metade. E a Bíblia fala que ninguém pode fazer mal a essas 2 testemunhas. Quem for tocar nelas, morre. Elas têm poder de executar juízos na terra. Tornar a água em sangue, elas têm poder de fechar o céu, não pode chover no tempo da profecia delas. Qual é o tempo que as 2 testemunhas profetizam? 1260 dias. 1260 dias. Mas quando finaliza, a Bíblia fala que quando finaliza o testemunho delas, quem é que combate elas e faz com que elas morram? Quem é? Vamos lá ler o texto? Vamos ler o texto, né? É melhor. Apocalipse 11. Vamos direto para o versículo, verso 7. Verso 3 diz assim, E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Pastor, essa contagem de 1260 dias não bate com o nosso calendário, não bate mesmo. O ano para o judeu tem 360 dias, não tem 365 dias, como o nosso. Essa contagem é dentro do calendário judaico, irmãos. Dentro do relógio chamado lunar, não é o nosso. Vestida de pano de saco. Eu expliquei semana passada que a profecia dessas 2 profecias não vai ser uma mensagem fácil de engolir. Vai ser uma mensagem dura. Estou lendo 3. E 60 vestida de pano de saco. A mensagem delas é dura, mensagem forte, uma mensagem de castigo, uma mensagem de juízo sobre a terra. Verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá.
e as matará. Olha, quando acaba o testemunho delas, a besta que sobe do abismo vem fazer guerra contra ela e mata elas. A gente tem que entender aqui o seguinte, umas coisas. O judeu vai estar ouvindo essa mensagem, mas toda a terra vai estar ouvindo essa mensagem. Por que você fala isso? Veja aí o que diz o versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo por 3 dias e meio. Eu fui atrás desses 3 dias e meio aqui. No grego não é literal isso, irmãos. Não dá a impressão que seja 3 dias e meio literais. Lá no grego dá a impressão, 3 dias e meio, um tempo. Um tempo, como a 1 hora que os reis lá reinam por 1 hora, não é literal também. Isso aqui também não pode ser, talvez não seja literal. 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A mensagem deles foi em toda a terra. Irmãos, eu não posso acreditar que seja 2 pessoas. A mensagem circulou a terra toda. É usar a tecnologia. Não acredito também que sejam 2 homens que vão ressuscitar, irmãos. Enoque, Moisés, Elias, como muita gente fala. A igreja vai estar aqui, irmãos. A igreja vai ser revestida de um poder sobrenatural para anunciar. Os 2 pontos que tem muita discussão na escatologia é as 2 testemunhas e os 144 mil. Quase ninguém tem consenso entre isso. Então, eles ressurgem pregando. Quando chega na metade da semana, o anticristo já rompe o pacto. Já lemos isso lá em Daniel. Onde vai ser a base do reino do anticristo? Quer ler comigo? Leiam comigo lá em Daniel, capítulo 11, versículo 45. Daniel 11, versículo 45. Lembrando que o primeiro selo está aberto. Que o anticristo já surgiu. Daniel 11, versículo 45. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Os irmãos sabem essa expressão na Bíblia, mar grande? Sabe que mar que se refere? É o mar Mediterrâneo. É o mar Mediterrâneo, irmãos. Sempre você vê mar grande, ele está falando do mar Mediterrâneo. Para onde ele vai estender os domínios dele? Leiam aí, volta só um pouquinho, Daniel 8, versículo 9. Para onde ele vai estender o reino dele? Capítulo 8, verso 9. E de uma delas, está falando da ponta pequena, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia é sul, irmãos, e para o oriente, que é leste, e para a terra formosa. Olha os 3 lugares de conquista do anticristo: sul, leste e Jerusalém. Ele vai entrar lá. Lembra quando ele entra no templo e se assenta no templo querendo ser Deus? Quando o Antíoco Epifânio no passado fez isso, como que ele garantiu que a cidade não ia ser mais invadida por outros? Ele encheu a cidade de exércitos. O anticristo vai encher Jerusalém de exércitos. Vai colocar pessoas em todos os cantos para dominar. Mas quando ele promover a perseguição, o que vai acontecer quando ele promove a perseguição? Que alguns têm medo disso, não é? Alguns falam, puxa, vai ser difícil ficar aqui. Vai ser difícil viver aqui com essa perseguição. Irmãos, quando ele promove a perseguição, acontece uma coisa. Quando ele rompe o pacto lá no meio da semana, que ele fala, chegando na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício e oferta de manjares. A maioria dos escatologistas acredita que aqui, ele não vai simplesmente só
entrar no templo e acabar com essa parte dos judeus. Ele vai romper alianças no mundo todo. Aí acontece uma coisa. Quando ele rompe esses pactos, essas alianças, lendo muitos historiadores e muitos estudantes sobre esse assunto, muitos reis não vão gostar disso. Não vão gostar disso. Vocês lembram que quando eu falei sobre o animal feroz, que a besta é o chifre pequeno, quando ela levanta, o que ela faz aqui, na relação aos 10? Ela abate quanto? 3. Dos 10 reis, 3 ele corta. Ele não simplesmente chega e fala, não quero mais vocês. Ele vai ter que conquistar isso através da guerra, irmãos. Porque você vai em Apocalipse capítulo 13, diz assim, quem é que pode pelejar contra a besta? Quem é que pode pelejar contra o anticristo? Quem é que pode pelejar contra o chifre pequeno? Quem é que pode combater contra ele? Quem é que pode guerrear contra ele? Irmãos, a Bíblia fala que foi dado a ele esse poder. Foi dado a ele essa condição de vencer, de ser próspero. É Deus que está dando isso para ele. É Deus que está permitindo isso. Mas como é que Deus pode permitir isso? Aí, irmãos, Deus criou uma coisa aqui, ó, que não existe paralelo em lugar nenhum. Deus criou um mecanismo de juízos. Deus criou um mecanismo de juízos que vai operar aí nesse lugar. Aí o que acontece? Quando chega nesse tempo, o que acontece nesses 42 meses de perseguição? Lembra que Daniel falou que a perseguição durará um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. O que acontece com essa perseguição feroz? Aí eu quero ler alguns textos com vocês. Alguns vão morrer, irmãos. Alguns vão morrer. Não é todo mundo que morre. Vejam em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, verso 10 e verso 7. Verso 7 e verso 10. Apocalipse 13, olha o verso 7 que diz. E foi-lhe permitido, Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Veja aí agora o versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessária que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Abra lá também Apocalipse 11, 7. Só volta um pouquinho aí. 11, 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Ainda voltando um pouco, Apocalipse 9, verso 13 e verso 14. Apocalipse 9, verso 13 e 14. Não, essa referência eu marquei errado. Apocalipse 6, aliás, 6, 9 a 11. Marquei errado essa referência aí. Olha só o que acontece. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto... Que selo que abre, irmãos, aí? Quando o anticristo passa a perseguir o povo? Que selo que abre? Aqui, ó. Não é em ordem cronológica a abertura desses selos, irmãos. São fases da história. Ó, o 5º selo está abrindo aqui agora. Como é que o senhor descobriu isso?
Não diz lá que depois do 7º selo que começa a... tem que abrir tudo em ordem? Não é assim não, irmãos. Aonde que eu fui pesquisar isso? Eu fui lá nos pais da igreja. Eu fui fuçar os livros. Tem que fuçar, irmão. Tem que fuçar. Tem que ir atrás. Veja que quando o 5º selo abre, indica uma coisa, que já tem crente morrendo aqui. Os irmãos morrem e ficam lá no altar. Olha a situação dos salvos lá. Como é que eles podem estar comemorando bodas, como o pré-tribulacionismo fala, que eles foram lá para o céu antes, estão lá comemorando bodas. Irmãos, eles estão clamando por juízo. Eles estão lá, ó, à medida que eles vão morrendo, eles vão falando, eles estão clamando. E tem mais uma coisa interessante. Tem uma coisa bem interessante nessa argumentação do 5º selo. Você só pode clamar por uma coisa que você sabe. Esse negócio que a pessoa morre e fica lá e a mente dele apaga, não sabe nada daqui, isso não é verdade, irmãos. Eles estão clamando. Senhor, até quando, Senhor? Até quando não julgas o sangue do seu salvo? E olha, Deus põe vestes compridas nele e espera um pouco. Vai ter gente que vai morrer como vocês morreram. Mais gente vai morrer. Então, na perseguição, alguns morrem. O que acontece com os outros? Outros são presos. Abram lá em Lucas 21. Eu estou de olho no relógio. Lucas 21. Abram lá em Lucas 21. O que acontece com outro grupo? Evangelho de Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer contra todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. A mesma expressão lá do Apocalipse. A mesma expressão. O que vai acontecer com alguns? Vão ser presos. Olha o propósito aqui, ó. Para testemunho. Existirão muitos servos de Deus que vão ser presos nessa perseguição. O que vai acontecer com outros? Abram lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus 10. Essa perseguição vai ser mundial? Sim, mundial, no mundo todo. E todos sereis odiados por causa do meu nome, Jesus fala. Mateus 10, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Abra lá um outro texto,
Uns vão ser presos, outros vão morrer e outros vão ser guardados. Abra lá em Apocalipse 12, verso 6. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 dias, todo o período da grande tribulação. Agora o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Olha os dois grupos aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem dois grupos sendo guardados aqui nesse período da grande tribulação. Os judeus e os crentes, irmãos, que têm testemunho de Jesus. São guardados, um grupo é guardado, mas o que acontece com o outro grupo? Outro grupo, infelizmente, vai apostatar. Veja Daniel 11, 32. Daniel 11, versículo 32. Um grupo morre, outro grupo é preso, outros vão fugindo de cidade em cidade, mas tem um grupo que infelizmente não vai suportar a perseguição. Capítulo 11 de Daniel, verso 32, a parte A. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. Olha, irmãos, é difícil falar desse assunto, porque nós estamos acostumados a ouvir que nós não vamos passar por essas coisas. Mas eu quero falar aqui para você o seguinte: quando esse tempo chegar, haverá também um outro tempo. Muitos reis não vão ficar de acordo com isso. Você viu no texto de Apocalipse, a terra vai ajudar? Esse dia, o Manuel subindo aqui no corredor, pastor Manuel, ele falou assim, a terra foi colocada também para ajudar as pessoas. Como é que a terra vai nos ajudar? Terra que não é somente terra, mas pessoas. Vai ter muita gente que não vai estar de acordo com isso. Nesse tempo, irmão, vai começar a levantar uma coisa aqui chamado guerra. Daniel fala assim, até o fim haverá guerras. Quando esse tempo se levantar, existirão reinos que não estarão de acordo com isso. Vai ter gente que vai tentar batalhar com a besta. Vai tentar guerra, não vai ter êxito, mas vai tentar. Aí abre um outro selo. Um outro selo é aberto. Qual selo é esse? Querem arriscar? O segundo selo, irmãos. O segundo selo é aberto. Capítulo 6 de Apocalipse. O segundo selo vai abrir. O que está escrito lá? E abriu o segundo selo. Vamos abrir o segundo selo? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Continua.
E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada grande espada. Vocês lembram o que acontece quando os crentes começam a ser mortos? Quando matam as duas testemunhas, o que acontece na terra toda? O que eles fazem? Festa, irmãos. Festa. Essas duas testemunhas, esse povo atrapalhou a gente. Agora eles não têm mais igreja, não têm mais casa, eles não têm mais onde morar, uns estão fugindo de cidade em cidade, estão debandando. Vamos agora cultuar quem nós quisermos, vamos fazer o que a gente quer. Vamos para lá, vamos para cá, vamos farrear, vamos agora fazer... A anarquia está agora decretada no mundo todo. É festa, festa em Jerusalém. Essa cidade aqui sempre foi cidade sagrada, não é mais. Agora é a cidade do anticristo. Esse povo fugindo, fugindo. Muitos indo para as cavernas, muitos para as matas. Irmão, eu estou falando de coisas que vai acontecer. Abre os olhos. Abre os olhos, irmãos. Abramos os nossos olhos. Não vai ter mais o seu negócio. Porque o falso profeta surge junto, implantando o reino dele. Cria a imagem do anticristo. Essa imagem vai falar. Como vai ser isso, pastor? Algum tipo de biotecnologia? Não sei. Algum clone do anticristo? Ele não vai querer ficar circulando por aí, dando as caras. Muita gente vai querer matar ele. Vai ser odiado por muitos, por muitos. Muitos não vão ousar tocar nele porque ele tem poder nas mãos. Vamos agora limitar todo mundo. A gente precisa saber quem é nosso. Aí se implanta o quê? A marca, irmãos. A marca na testa ou na mão direita. Nesse tempo, irmãos, nós voltaremos a viver como a igreja primitiva. Nas cavernas, nas matas, nos desertos. Irmãos, vai ler sobre a história da igreja na história. Onde que os irmãos perseguidos viviam. A perseguição romana, a perseguição otomana, a perseguição na Europa. Para onde que esses crentes iam? Vejam os crentes que saíram da Europa e foram colonizar a América. Eles estavam indo fugidos, irmãos. Eles estavam fugidos. Perseguição. Foram viver nos desertos. Veja lá onde os Estados Unidos começou. Os 13 estados. Eu passei de trem lá. Os 13 estados. Um depois do outro ali, ó. Aí você passa de trem, aí você fala, a pessoa tem um guia que fala no trem, ali viveu muitas pessoas debaixo daquele rio, debaixo daquelas matas, debaixo, não era por cima. Perseguição, irmãos. O 666, eu não acredito que o 666 vai ser só uma marca eletrônica, vai ser alguma coisa no físico também. Porque vai haver um juízo, a gente vai começar a tocar as trombetas já já. Vai haver um juízo aqui de Deus que vai mexer com a tecnologia. Vai mexer. Então a guerra explode em todos os cantos. Muita gente não concorda, muita gente não está de acordo. Então a baderna produzirá guerras, insurreições, revoltas para todo canto. E Daniel fala que até o fim haverá guerras. Até o fim. Vai ser um reino, não vai ser muito organizado. Nessa parte, nos 3 anos e meio finais, vai ser insurreições e guerra para tudo que é lado. Ele não vai conseguir, ele vai prosperar porque ele vai ter poder nas mãos e ninguém vai querer enfrentá-lo. Então, quando as guerras surgem, surge também a abertura do 3º selo. Abrimos 4 selos.
O que acontece numa nação ou no mundo todo quando surgem as guerras? O que acontece? A gente já leu bastante de guerra. A gente sabe um pouco disso. O que acontece com as pessoas? Eles ficam aí andando para lá e para cá? O que acontece com fome? Que mais? Pestes, epidemias. Os recursos naturais começam a se esgotar. Pode ler, pastor Francisco. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Vai haver uma mudança aqui. Deus não vai ficar calado aqui. Certo? Essa expressão, não danifiques o azeite e o vinho, no original é não mexe nas árvores frutíferas. Não mexe nessas árvores. Não mexe nessas fontes. Para quem Deus está falando isso? O cavalo é o simbolismo do reino do anticristo. Trazendo guerra, trazendo pestilência, trazendo falta de paz. Mas ele não vai ficar preocupado em não destruir árvore. Ele vai guardar aquilo que é para ele. Só vai beneficiar quem segue ele. Mas Deus coloca um detalhezinho aí. Não danifiques o azeite e o vinho. Não mexe nas árvores frutíferas. Agora, irmãos, esse terceiro selo aberto vai engatilhar os juízos. Ele vai começar aqui a derramar, mas o juízo não vai começar a derramar depois do 7º selo? Não, irmãos. As trombetas vão começar a ser tocadas agora. Aí o que acontece? Aqui, só que as trombetas não podem ser tocadas, nem as taças derramadas, enquanto não é marcado um grupo. Tem um grupo que precisa ser marcado. Os anjos estão guardados, estão segurando lá, só esperando a voz de ordem. Só esperando a voz de ordem. Olha o que diz aí, no capítulo 7 de Apocalipse. Depois dessas coisas, a gente pensa que é ordem cronológica isso aqui, né? Não é ordem cronológica depois dessas coisas. É revelação. Depois dessa revelação, eu recebi essa outra revelação. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ventos é juízo aqui. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Olha aqui. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 ventos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quem é que podia executar juízo sobre os recursos naturais? Quem é que podia? Esses anjos aqui. Os 4 anjos. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aí depois você vai ver lá os 144 mil, que é um número simbólico também. Eu não vou falar sobre os 144 mil, demanda mais tempo para falar nisso. Então o que acontece? Quando eles são marcados, depois que marca-se eles, aí o juízo vai começar a ser tocado. Aí então, vai começar alguma coisa chamado juízo da parte de Deus. Capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipse. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Isso aqui eu vou ler lá no final, vou ler de novo esse texto.
E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A gente pensa que as trombetas só vão ser tocadas depois que abre todos os selos. Mas não é assim que acontece, irmãos. Os anjos estavam lá preparados. Os 5 primeiros anjos vão derramar juízos terríveis. As pessoas pensam assim: nós não vamos estar aqui, porque quando essas coisas começarem a acontecer, como é que a gente vai viver? Acabei de ler com os irmãos, Apocalipse 12. Foram guardados, estão sendo guardados. Irmãos, quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos ver o poder do nosso Deus. Nós vamos ver como Deus guarda os seus. Nós vamos entender como Deus guardou o povo no Egito. As pragas caindo no Egito e não caía no povo. Nós vamos entender como que Sadraque, como Misaías, Azarias e Misael foram guardados dentro da fornalha com fogo aceso. Nós vamos entender nesse tempo como é que o povo é guardado dentro de uma cova sem que o leão pegue eles. Nós vamos entender nesse tempo o que é milagre de Deus, o que é ser guardado na prova, o que é ser guardado na hora da luta, o que é ser guardado na hora do desemprego, o que é ser guardado, irmãos. Nessa hora nós vamos ver o que é ser guardado, o que é ser guardado por Deus. Esses juízos, irmãos, são seletivos, são específicos. A gente vai ler aqui. Você vê, não toca nos salvos. Não é contra os salvos isso. É contra o povo que segue a besta. E aí então, o que acontece? Os 144 mil foram marcados. Os anjos falaram assim: não é para tocar enquanto não marcar eles. Mas chega um tempo que eles foram marcados. Então vai tocar a primeira trombeta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A pessoa fala assim: vai dar para ouvir o som da trombeta? Não sei. Não posso afirmar nada. Não está escrito. Pastor, tinha 2 grupos de trombeta tocada lá no Velho Testamento. É verdade. Essa trombeta aí era para preparação para a guerra. Mas tinha uma trombeta, era convocação, né? Essa era de convocação. Mas tinha uma trombeta que tocava, vai para a guerra agora. É hora de destruir os nossos exércitos, os exércitos inimigos. É hora de vencê-los. Quando a primeira trombeta toca, o que acontece? Capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A alimentação aqui, irmãos, já não é tudo destruído. Aí você pensa assim: e as taças? Só vai descer lá no final? Não, irmãos. A trombeta é o início do juízo. A taça é a consolidação do juízo. É aí quando toca a primeira trombeta, já derrama a primeira taça. A primeira taça, irmão, lembra quando lá no Velho Testamento a taça encheu
e Deus vinha e derramava, quando a primeira trombeta é tocada, a primeira taça também é derramada. Abram lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Isso aqui é o acréscimo do juízo. E fez uma chaga má e maligna nos homens, que não tinham o sinal, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Aqui, ó. Não é sobre os crentes. Isso aqui vai pegar, irmão, direto quem serve o diabo. Vai pegar direto quem tem a marca. Vai bater de frente com eles. Quando então isso acontece, que atinge os homens, eles vão pegar essa chaga má e maligna. Uma pessoa me perguntou, essas trombetas, essas taças, vai haver um intervalo grande entre um e outro? Não tem nenhuma explicação na Bíblia. Podem ser consecutivos, pode demorar um tempo e vir um e depois vir o outro, mas não sei, isso eu não sei explicar. Quando então passa a primeira trombeta, que afeta a alimentação deles, toca então a segunda trombeta. Toca a trombeta de novo. Aleluia. O que acontece quando a segunda trombeta é tocada? E o capítulo 8, você vai ficar andando em trombeta e taça, fica aí ligado. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Olha, afetou aqui os peixes, afetou o mar, afetou os barcos, mas tem a reafirmação do juízo, a consolidação dele. Derrama a segunda taça. Capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, está vendo? No mar como lá, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha o acréscimo aqui. Morreram todos os homens lá, nessa terça parte. Os homens que estavam lá. Eu faço uma pergunta para vocês. Os crentes estarão aqui nesses lugares? Hein, irmãos? Haverá crentes dentro de barco? Como é que vai ser a circulação nossa nesses 3 anos e meio finais? Como é que vai ser a circulação das pessoas? Como é que as pessoas vão estar andando para lá e para cá, circulando? Deu 11 horas? Deu 11 horas? Só quem tem? Só quem tem a marca. Nós não poderemos mais circular por aí, irmãos. Não podemos mais estar andando dentro de shopping, nem em navios, nem em barcos, nem entrando em bancos, nem andando para lá e para cá. A situação de um povo perseguido é a situação de povo escondido, irmãos. Seremos clandestinos nesse tempo, guardados por Deus. Seremos sustentados por Deus nesse tempo. Irmãos, é o tempo final. Aqui é o tempo final. Estaremos perto da consumação de todas as coisas. Não haverá mais história depois desse final. Não haverá mais história. Então aqui morreu toda a alma vivente. Então quando depois que passa essa segunda trombeta, essa segunda taça, toca a terceira trombeta. Vocês vão cansar de ouvir trombeta hoje, hein? O
que acontece quando a terceira trombeta toca? Capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta. Trocou a trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Afetou aonde isso aqui, irmão? As fontes de água doce. As fontes de água doce. Certo? Secaram, se tornaram absinto. Diz que muitos homens morreram. A consolidação desse juízo é lá na terceira taça. Capítulo 16, versículo 4. E o terceiro anjo, capítulo 16, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, olha aí, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: olha só por que Deus está fazendo isso. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Está vendo? Mataram os crentes, mataram as testemunhas. Eles falam assim: agora estamos felizes, agora ninguém atrapalha a nossa vida. Não. Isso aí disparou o gatilho de Deus. Agora, tome trombeta, tome trombeta, tome trombeta, tome trombeta, tome taça, tome taça, tome taça, tome taça. Irmãos queridos, Deus não vai deixar barato. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, o salmista diz. Com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Mataram os teus profetas, mataram as suas testemunhas. Vamos hoje tocar a última trombeta, já deu 11 horas, né? Eu vou fechar aqui. Vamos tocar a quarta trombeta. A semana que vem a gente vai tocar mais trombeta aqui nesse lugar. A quarta trombeta. Imagine esse barulho na terra toda, irmão. Ô glória, hein? Quando a quarta trombeta é tocada, verso 12 do capítulo 8. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Afetou o que, irmãos? Quando afeta o sol, a lua e as estrelas, não vai brilhar? Significa que as noites vão ser mais longas e os dias muito mais curtos, bem mais curtos. Haverá mais calor e haverá também mais frio. Em algumas regiões vai haver muita mudança. Mas veja o que acontece também lá na taça, quando ele derrama essa quarta taça. Eu quero aqui falar numa coisa, eu vou fechar nesse ponto. No capítulo 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Calor, irmão, calor excessivo. Sabe o que vai afetar esse juízo aqui? Vai afetar em duas coisas. Eu estive estudando isso. Vai afetar a camada de ozônio, vai ter sido afetada nesse tempo aqui. Calor excessivo, não vai ter tanta proteção mais. E quando o calor excessivo vier do sol, vai acontecer uma coisa aqui na terra. Eu vou fechar aqui, nesse ponto. Eu li bastante sobre isso esses dias. Vai acontecer aqui na terra uma coisa, quando o sol, essas cargas de sol, quando essas explosões solares vier sobre a terra, aqui, vai acontecer aqui uma coisa chamada pulso eletromagnético. Pulso eletromagnético. Os irmãos já ouviram falar disso?
quando a carga solar, ou então, isso acontece por explosões atômicas ou por explosões solares em grande escala. Quando o pulso eletromagnético vier aqui sobre a Terra, tudo que é elétrico e eletrônico vai queimar. Tudo. Tudo que é elétrico e eletrônico vai queimar. Você pensa que vai ficar batendo foto no dia que Jesus voltar? Esqueça, irmão. Sabe, seu celularzinho. Ah, pastor, mas alguma coisa eles vão proteger e vai ficar guardado. Mas as usinas vão estar queimadas. As usinas vão estar destruídas. As fontes de água afetadas pelos juízos. A comida reduzida pelos juízos. Irmãos, o pulso eletromagnético, sabe o que eu achei interessante? Uma coisa que eu achei interessante, eu vou falar isso semana que vem, que quando acontece a batalha final, que a batalha termina, você vai ver isso lá em Ezequiel 38 e 39. Quando a batalha termina, sabe que armas que eles estão queimando? Lanças, escudos, espadas, dardos. Quando eu li aquilo antigamente, falava assim, estaremos vivendo num tempo de tanques, de fuzis, de armas eletrônicas, de armas sofisticadíssimas, jatos, não é? Ultrassônicos. Como é que não fala que vai queimar nada dessas coisas? Poderia falar armamentos sofisticados. Não, irmão, vai estar queimando espada, escudo. A guerra lá no final, um monte de coisa queimada, irmão. Deus vai entulhar as armas do anticristo. Sabe, quando Deus vier com esse juízo aqui, ó, e mandar um belo de um pulso eletromagnético aqui, ó, as suas armas você não tem, vai fazer arma, vai fazer flecha, vai fazer arco, vai fazer espada, vai fazer lança, vai fazer escudo, vai guerrear com essas armas. Armas artesanais. É com essas armas, irmãos, que vai guerrear lá no final. Vai ter talvez alguma arma, talvez vai ter algum tipo de arma, mas a maioria das armas vão estar destruídas. Baterias destruídas, celulares destruídos, sistemas eletrônicos destruídos. O mundo vai ser lançado numa bancarrota, num juízo, por parte de Deus. Porque Deus vai estar guardando o seu povo. Porque você fica pensando, uma batalha final, nos nossos dias, para que ficar invadindo Jerusalém? Não precisa. Não precisa invadir Jerusalém. Pega um míssil teleguiado daqui, ó, e manda uma bomba destruir tudo por lá. Nem precisa aparecer exército por lá. Não. Mas a batalha final, o exército de Gog, da terra de Magog, cerca a cidade. Por que eles têm que fazer isso? Porque eles não têm mais armas, irmãos. Eles têm que guerrear na mão, como antigamente. É assim que vai acontecer. Mas semana que vem, aguarde cena dos próximos capítulos, irmãos.